A Michelle Bolsonaro, respeito, gosto bastante dela, admiro bastante, mas acho que ela errou nessa situação. Sempre achei que quando você é um cristão, você é para influenciar. Você não se torna cristão para ser mais um, ficar no meio da multidão ali. Não, o cristão ele influencia, ele tem voz. E tinha a vereadora Duda, né, que é especialista, sempre se reelege em Ribeirão por causa das pessoas que não têm a capacidade mental de pensar direito, e ela só propaga o que é errado, tudo que destrói a sociedade. É incrível que a função da vereadora Duda é isso. Sempre achei que quando você é um cristão, você é para influenciar. Você não se torna cristão para ser mais um, ficar no meio da multidão ali. Não, o cristão ele influencia, ele tem voz. Seja bem-vindo ao Luz do Mundo Podcast, esse canal que sempre traz luz para tudo que Deus tem feito em nossa cidade e em nossa região. Gente, e hoje o calibre, a gente subiu um pouco o sarrafo aqui. E por isso eu trouxe uma co-host aqui, eu trouxe uma convidada para me ajudar, porque o nosso convidado exigiu um pouco mais de mim. Eu falei, gente, ninguém faz nada grande sozinho. E aí eu chamei a pastora Raquel, que é minha amiga, que a gente já tentou fazer isso aqui. Mas no tempo de Deus, né? No tempo de Deus, há quase um ano a gente está tentando fazer isso aqui, né, pastora? É verdade. E tá aqui, pastora Raquel. Se apresenta, pastora. Sou jornalista. Vocês entenderam por que eu chamei ela? E tive, pela graça do Senhor, a oportunidade de trabalhar nos maiores veículos de comunicação, televisão, emissoras, rádios do país, né? E acredito que o propósito é que Deus me use como instrumento, como boca de Deus para essa nação, e a gente está aqui. Amém. E você percebeu que ela é carioca, né? Você percebeu? Gente, antes de eu apresentar o nosso convidado, você já viu quem é, mas eu quero falar sobre o nosso patrocinador, o nosso colaborador aqui, Nosso Burger. Gente, Nosso Burger. Rodízio de mini hambúrguer. Ô, Raquel, inclusive, nós vamos levar a nossa galera. Opa! Você tem? Tem uma galerinha eu tenho lá. Tem uma turma boa. Tem uma turminha boa, hein? A gente vai levar porque... eles estão naquela fase assim do dinossauro. Então, as o seu são... Não é? Tem um de 1,93 m lá em casa. Então é rodízio, Raquel. Tem que ser rodízio pra nós. Não tem jeito, não tem jeito. Então, eu quero convidar você a levar a sua galera da igreja. Acabou o culto de jovem? O pós-culto é muito importante, gente. Leva a galera lá no Nosso Burger, Avenida 9 de Julho, Comunhão, 2231, né? Após o culto de domingo. E tem uma novidade. Pra quem for lá e falar que viu o podcast Luz do Mundo, tem 15% de desconto. Opa! Então vai lá e fala que você viu no podcast Luz do Mundo, que eles vão te dar esses 15% de desconto. Marca a gente. Tô aqui, Luz do Mundo. Marca a gente lá, Luz do Mundo RP, no Instagram. Tira uma foto que nós vamos repostar você e saber que tá dando certo essa parceria. Beleza? Fortaleça isso aí. 15% de desconto. 15%. Dá pra levar a turma toda. Nós temos uma turma, né? É isso aí. Vamos lá. Raquel, apresenta o nosso convidado. Apresenta aí. Bom, vamos falar aqui. Nós vivemos hoje um momento político, né, no nosso país, muito diversificado, e nada melhor do que o nosso amigo Davi Maier. É isso, acertando? Santos Maier, né? Isso. Davi Santos Maier, que é um ativista político, né? Cristão, de direita, né? E que resolveu se colocar à frente em 2026 como influenciador, como um jovem, né, que tem interesse pelos assuntos políticos do nosso país. Uhum. E essa colocação, essa disposição que você tem, ela pode alcançar e vai alcançar e estar alcançando muitos outros jovens que estão tendo coragem, né, de entrar nas igrejas, que estão nas ruas, que estão nas universidades, dando a sua voz e sem pedir licença. Porque o país hoje, o Brasil, ele não é mais aquele lugar para discutir política. Ele é um lugar onde a gente vive
a política na pele. Então, essa vivência, tenho certeza que é o que você está vivendo e, nesse momento, você é um elo, né, entre a fala política e entre o povo, e entre esses jovens, e que vai trazer para a gente aqui uma série de informações que eu acho que esse podcast aqui hoje vai render. Vai render. Davi, se apresenta aí, cara. Fala, pessoal. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei o horário que você está vendo esse podcast, mas primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Também ao Peco, né? E Raquel, prazer conhecê-los também. Ouvir um pouco sobre a história de vocês, saber que vocês são cristãos, ou seja, vivem com um propósito. Isso é muito importante no século, no mundo que nós vivemos hoje. E espero que um pouco da minha história possa contribuir com o conteúdo, que outros jovens, outras pessoas possam assistir e se sentir, no mínimo, inspirado a ser diferente nessa sociedade. Amém. Davi, vamos começar aqui. Você disse que você é da Assembleia, né? Da Missão? Isso. E deixa eu te perguntar, qual congregação? Vila Albertina. Na Vila Albertina? Que massa, cara. E como é que você começou nessa parada como é que começou a política na sua vida? Então, o que ocorre? Eu sempre achei que quando você é um cristão, você é para influenciar. Você não se torna cristão para ser mais um, ficar no meio da multidão ali. Não, o cristão, ele influencia, ele tem voz. E a voz tem que ser audível a toda a sociedade. Luz do mundo. Luz do mundo. Luz do mundo. Gostei. A voz tem que ser audível. Quando a gente pega as pessoas e fala assim, eu sou cristão, mas ela não se posiciona, tem alguma coisa errada. É o que eu penso. Sim. Porque se você pega a história dos cristãos, desde o século de Jesus Cristo até o século presente, nós vemos que todo cristão que se posiciona influencia a sociedade e cumpre o seu propósito. Fica marcado. E Deus é especialista em fazer coisas grandes e extraordinárias com pessoas e vidas comuns. Então, eu sempre achei isso. Sempre gostei de pregar o evangelho, evangelizar, falar de Jesus. E foi nesse sentido, pregando o evangelho, falando de Jesus, que eu conheci a política, né? Eu moro em Ribeirão Preto, vai fazer 6 anos, né? Não tenho muito tempo ainda em Ribeirão Preto. E aqui, pouco tempo que eu estava aqui, eu já percebi que tinha algumas coisas que eram contrárias à minha fé e era feito em ruas públicas, né? Como Marcha da Maconha, aí tinha o Carna Gay e tal. Não falando da orientação sexual de ninguém, mas o que eu pegava e batia era sexualidade ou sensualidade em vias públicas. Então, essas coisas eu não concordava e eu comecei a me posicionar nas redes sociais. Aí as portas foram se abrindo. Davi, o que significa um jovem cristão de direita no Brasil hoje, para você? Assim, no Brasil hoje, o Brasil hoje tem maioria evangélica, né? Protestante. Eu acho que o jovem cristão de direita, ele precisa se posicionar mais. E agora com o Nicolas, com o Pavanato, essa galera jovem que veio nessas últimas eleições... Campo Piano, Tatiane Costa. Isso. Eu trouxe eles aqui em Ribeirão Preto também, em 2023. E assim, com eles, as portas se abriram mais ainda, entendeu? A estrada foi pavimentada. Antes era um pouco difícil. O que ocorre? Nos ambientes de ensino ou formação de opinião, universidades, escolas, a direita, ela ficava retraída, entendeu? Ficava com vergonha ou com medo, não se posicionava como deveria. Por quê? Porque é tradicionalmente de maioria de esquerda, marxista, ou seja, as pessoas que são contrárias à nossa fé. E eles ficavam retraídos, até porque você vai na escola, na universidade para estudar, certo? Com esses jovens que se tornaram expoentes da sociedade, outros jovens que estavam no anonimato começaram a se posicionar. E quando você se posiciona, você atrai holofotes, você atrai pessoas, admiradores, e muitos deles se lançaram na política e estão influenciando uma geração. Então, eu acho que um jovem de direita, ou um jovem cristão, ou um jovem que tem pensamento de direita, viés de direita, ele tem muito a contribuir na sociedade. Você acredita que política e religião devem andar juntas?
Ao contrário do que muitos dizem, né? Porque a sociedade diz... Tem aquele ditado que a sociedade diz que política e religião a gente não se discute, não mistura. Mas a sua visão, então, é diferente. Sim. Política e religião devem andar juntas. O que ocorre? Essa frase aí já vi bastante também. Política, larga política, senão você não vai bem no ministério. Larga política, sei lá. Escolha um. Só que não tem como você escolher um. Você é cristão, você prega o evangelho. Você serve a Jesus. Mas você também é brasileiro. Você é cidadão. Cidadão tem opinião. Ele tem poder de decisão. Por que querem tolir o nosso direito de decisão, de influenciar a sociedade? Então, eu até reformulo a frase que você falou. Não política e religião, mas política e cristianismo se misturam. Se misturam. Perfeito. Porque, como eu falei, se vocês quiserem, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Desde os séculos anteriores, passados, no início do cristianismo, cristãos sempre influenciaram a sociedade por onde iam. É impossível, a Bíblia mesmo fala, é impossível você esconder uma luz, né? Quando está em cima. Isso. Você acende uma lâmpada, ela fica em cima. Ela não se esconde, a luz, ela brilha, ela ultrapassa a escuridão. A nossa Constituição é feita de muitas coisas da Bíblia. Sim. É muito feito de... As leis humanas, da onde vem? Igual Romanos 1, né? Paulo fala, as leis moral, da onde vem o não matar? O Peco, né? Você fala assim, a nossa Constituição, ou seja, Brasil. Aí eu me aprofundo um pouco mais. A sociedade ocidental. Isso. Ela é fundamentada em preceitos e princípios do cristianismo. Entendeu? E só é uma sociedade livre porque é fundamentada nos princípios e preceitos do cristianismo. Caso contrário, não seria livre. Pega os exemplos das outras sociedades aí pelo mundo afora. Você pode pegar até uma sociedade do Oriente Médio, que tem maioria, ou a religião muçulmana, um exemplo, como oficial. Você não é livre como você é livre numa sociedade ocidental que tem base no cristianismo. Sim. Então, quando as pessoas falam assim, o cristianismo não tem nada a contribuir. Esses dias eu postei um vídeo falando sobre a perseguição que tem acontecido com os cristãos na China. Porque a China oficialmente é comunista, mas é um comunismo diferente, né? É aberto para fazer negócio, dinheiro eles gostam pra caramba. Né? Pra caramba. Só que eles perseguem o cristianismo. Por que perseguem o cristianismo? Porque é uma ameaça ao Estado totalitário. O cristianismo é voz de liberdade, é voz de opinião. Você decide, você tem liberdade de fazer a sua vida do jeito que você quiser. E um dia desse eu fiz um vídeo falando sobre isso. Uma mulher colocou assim, vocês cristãos querem colocar isso de goela abaixo para todo mundo. Eu falei, não, nós queremos o nosso espaço de cultuar o nosso Deus e poder propagar a nossa fé, da mesma forma que vocês têm. Aí ela comentou assim, vocês cristãos têm que se reunir em casa fechada e parar de querer propagar a sua fé. Ou seja, querem tolir o nosso direito e nossa liberdade. Querem nos calar. Querem nos calar. E se a gente parar para pensar também, o comunismo, o socialismo é um posicionamento que vive o capitalismo. Sim. Né? Então, assim, eu sou comunista, socialista, eu penso mas eu quero o iPhone. O iPhone 17 Pro Max. Eu quero estar nas Maldivas. Quero passear na Disney. E eu quero ir pra Disney, morar nos Estados Unidos. Ninguém quer ir pro Irã, ninguém quer ir pro Afeganistão. Exatamente. Então, assim, é uma hipocrisia que se vive, né? E a sociedade, na verdade, muitas vezes, ela não é autocrítica. Ela não tem essa crítica de, mas eu quero, então, o que eu sou? Por que eu sou? O que é o capitalismo? O que é o socialismo? O que é ser de direita? O que é ser de esquerda? Né? Então, eu falo para você assim, esclarece pra gente, pra quem tá vendo, o que é ser de direita? O que é ser de esquerda no Brasil hoje? Porque existe uma polarização, né, que se criou, e hoje as pessoas já não sabem nem mais o que elas são. Sim. A verdade é essa. As pessoas não estão sabendo mais quem elas são. Né? Eu já não sei se eu sou de direita, se eu sou bolsonarista, se eu sou de esquerda, se eu sou anti-Lula. As pessoas já não sabem, porque... Extrema direita, extrema esquerda. E por que eu sou? mega direita. E por que eu sou? Sim. Né? Eu não sei. Eu não sei. Tem comida, tá dando pra comprar, eu sou isso. Não tá dando, então eu sou aquilo. Fala pra gente um pouco sobre isso. O que é que ocorre? Porque é bem polêmico, né? Você ser de direita hoje, você ser uma pessoa comum aí, da década de 50, 40. Você ser comum, desde sempre. Você defender o que era comum, hoje você ser um radical de direita.
Por quê? O que ocorre? A gente não consegue entender profundamente isso se não formos lá na Rússia, quando eles inventaram lá o comunismo e tal, tudo aquilo, e entender que eles não são gente leiga, quem fez os livros, quem influenciou gerações, eles não são leigos, eles não são pessoas comuns, simples, eles são bem inteligentes. E quando nós entendemos isso, nós vemos exatamente que eles viram que algumas coisas da sociedade são fundamentais para que a sociedade seja do jeito que é, como a família e a religião, ou a fé. E eles vendo isso como pilares da sociedade, eles decidiram destruir esses pilares da sociedade. Para isso, eles criam armas, ou seja, artimanhas, né? Formas de destruir. Uma das formas de destruir esses pilares da sociedade, que é o cristianismo, a fé e a família, é você mudar o sentido das palavras. Ou seja, tradicionalmente, é normal que as palavras, elas mudem com o passar do tempo. Uma narrativa diferente. Só que é comum que as palavras mudem os sentidos ou as formas com o passar do tempo, porque isso é comum da linguagem. Isso é normal. Você pega o nosso idioma, ele vem lá de trás, vem do mesmo idioma que deu origem ao espanhol, por exemplo. Então, é natural que tenha umas mudanças. Isso, natural. O que ocorre é que eles mudam de acordo com a sua necessidade. Ou seja, o momento que eles querem. Então, são as narrativas que são construídas de acordo com aquilo que é interessante para mim. Sim, então agora você ser um radical de direita, extrema-direita, você defender a família tradicional, a fé, a direita à crença, o direito à liberdade, a autodefesa, é você um extremista de direita. Agora, aquele que defende o aborto, a legalização até, 3, 4 meses, eles não são tidos como extrema esquerda, por incrível que pareça. Aqueles que são contra a fé, o direito da religião, você cultuar a Deus ou você propagar o cristianismo, não é tido como extremista. Aqueles que dizem assim, no meu Instagram eu recebo algumas mensagens também. Se eu tiver moleque na rua, 20 minutinhos você vai ver. Não são tidos como de extrema esquerda. Por que extremo só é quem defende a família e quem defende o que era sempre certo? É incrível que na nossa sociedade hoje você tenha que afirmar que a grama é verde e tem gente que duvide. É incrível isso. Então, ser de direita, você poderia resumir nisso, ser normal. Agora, por que você acha que aconteceu essa polarização? O que ocorre querendo ou não, na década do governo militar e tal, que existia perseguição contra os guerrilheiros e eles acabaram com o governo militar, ele deixou as escolas, os centros de formações livres para esses guerrilheiros, esses influenciadores de extrema esquerda, né, entrarem e propagarem a sua ideologia. Com isso, porque o governo militar viu o seguinte, se eu perseguir eles em todos os lugares, vai explodir isso aqui, vai ficar pior. Então, deixou uma válvula de pressão para escapar. O que ocorre é que eles formaram as gerações que vivem hoje. E as outras gerações e as outras gerações. Com isso, eles começaram a tirar o entendimento de direita, de esquerda, de conservadorismo, de fé, de cristianismo. E as pessoas não entendiam sobre isso e até não se importavam. Com o Jair Bolsonaro vindo nas eleições, aí acabou que ficou muito claro por ele defender exatamente o que é, se você ser uma pessoa conservadora de direita, ficou muito ligado à imagem do Jair Bolsonaro. O que ser de direita é defender o que o Jair Bolsonaro defende. Com isso, muitas pessoas passaram a se posicionar. Quando você se posiciona, você ganha naturalmente detratores, pessoas que não gostam. Verdade. Vão se posicionar contrário ao que você acredita. E também pessoa a favor. E isso cria uma polarização, da qual eu não vejo que seja ruim ou maléfica à sociedade. Pelo contrário, eu acho muito bom. Porque todo debate é bem-vindo, né? A gente não dá para ser unilateral. E a polarização mostra que as pessoas têm procurado conhecimento e têm alcançado conhecimento. Porque ela se posiciona. Só é polarizado porque se posiciona. Tem duas vertentes. Beleza, mas a maioria tem se posicionado a favor desse e a favor do outro. Então, eles estão buscando informação e estão se posicionando. Isso é muito bom. Antigamente, você nem sabia direito quem eram os candidatos, só sabia na época da eleição. É verdade. O Jair Bolsonaro falava muito. Antigamente, você sabia a escalação da seleção brasileira, mas não sabia a composição do STF, os políticos. É verdade. Hoje, eles conhecem. O ministro do STF...
Mija Enfim. fora do pinico. Enfim, o ministro do FTS... Enfim. Né? Cortou. Caiu a live. Em algum momento, eu acredito que sim, mas você deve ser bastante criticado, perseguido. Sim. Fala pra gente um pouco sobre esse posicionamento. Sabe por quê? Porque como nós temos bastante jovens vendo, eu acredito que você é uma referência e nós precisamos alcançar pessoas que tenham coragem como você. E quando a gente fala em perseguição, todo mundo corre. Porque eu quero ser cristão, mas eu não quero ser perseguido. E, infelizmente, isso é impossível, né? Eu quero a rosa, mas não quero os espinhos. Exatamente. Então, assim, como que você sobrevive? Como que você vive? Quais são as suas estratégias para você viver à direita? Eu não vou dizer extrema-direita, por quê? Porque existe aqui, na direita, um comportamento de valores, né? Um comportamento de conhecimento, de princípios, que faz parte daquele que é de direita. Né? Então, assim, não é extremo. Não. É simplesmente porque é o que se defende. Quem é extremo que quer mudar. Isso, exatamente. Então, como que você usa isso? Que exemplo você pode estar trazendo justamente de sobreviver a isso e incentivar outros jovens a falar assim, Vem, vamos lutar, né? Pela defesa da família, vamos lutar em defesa daquilo que a gente acredita. Sim, assim como eu falei no início, cristão tem que se posicionar. Você tem que entender que se você encontrou Jesus, porque Jesus já sabia quem você era, onde você estava, entenda que você foi colocado no momento certo, na época certa, no momento certo da história. E foi colocado porque Jesus, Deus, gostaria de te usar para esta geração. Olha os problemas da sociedade, olha como nossa sociedade está polarizada, como tem sido difícil propagar o evangelho, como tem sido difícil você ser de direito nas universidades. Olha o curso que a nossa sociedade brasileira está caminhando. E veja o lado positivo da história. Você é o lado positivo. Você está viva e vivo nesta hora para poder fazer a diferença. Eu penso muito assim. Quando eu vi algumas coisas, sexualidade, etc., em vias públicas, e ninguém falava nada. Era normal aqui em Ribeirão Preto. Eu falei, peraí, não é normal. Eu não acredito que seja normal. Você pode ter sua orientação sexual do jeito que você quiser, mas em via pública não pode. Se o hétero não pode, por que o homoafetivo pode? Entendeu? Não tem lógica. Por que tem que ter uma marcha da maconha? Eu discordo plenamente, entendeu? Então, eu me posicionei porque eu acredito que aquilo ali era ruim à sociedade, aos princípios e valores que norteiam a nossa sociedade e a minha vida. Eu me posicionei. Quando você se posiciona, você atrai para si detratores, pessoas ruins, mas também atrai diversos admiradores. E o melhor disso tudo é entender que você tem cumprido o seu chamado. Se você conseguir identificar o seu chamado, você vai ter mais coragem de se posicionar. Eu não sei se eu respondi como deveria, mas... Davi, deixa eu tacar a bola pra minha perna boa aqui. Vamos jogador agora. Deixa eu tacar pra minha perna boa. O evangelho. À direita, né? Tem que ter perna boa, à direita. À direita. Gostei. Ai, vamos lá. O evangelho, né? Muitos estudiosos entendem que é o seguinte. Muitas pessoas falam assim, Jesus era comunista. Porque... Não, Jesus era socialista. Socialista. Porque falou assim, os pobres sempre terão convosco, né? E a igreja era socialista. Porque vivia todo mundo naquela sociedade, comunhão, repartia conforme a necessidade de cada um e tal. E aí vem, né? Jesus era de esquerda e a igreja era de direita. A igreja era de esquerda e Jesus era de direita. Como é que ficou isso aí, né? Então, dentro da minha área de atuação, que é a teologia, o evangelho... eu entendo que, quando a gente vê Jesus falando assim, os pobres sempre terão convosco, ele não quis dizer que, vocês vão ter sempre pobres, então escravizem as pessoas, capitalismo, viva, não. Ele quis dizer o seguinte, o pecado tá aí. E sempre vai ter quem oprime alguém. Isso, o mundo é caído, né? O mundo jaz do maligno, né? Então, os pobres... Essa é a leitura teológica. Os pobres sempre estarão aí, por quê? Porque o pecado está aqui no mundo. Sim. E quando a igreja
cada um vivia assim, dava tudo nos pés dos apóstolos, vivia aquela comunidade, por quê? Era o jeito deles sobreviver. Não era um jeito que Deus mandou que seja assim. Não, era um jeito que eles tinham que sobreviver ali, porque eles estavam passando perseguição. Agora, a pergunta. Como uma pessoa cristã, ela fica nesse meio? Ela tem que falar assim, ó, eu sou de direita? Ou ela pode falar assim, não, eu acredito que eu preciso ajudar as pessoas, mas eu não preciso fechar com um lado. Pode falar assim, ó, tipo assim, igual eu vi agora... Eu sou direita e esquerda. Eu vi um cara falando... Eu sou detergente neutro. Era isso que eu tava tentando. O cara comentou no vídeo do Cláudio Duarte. Neutro, só detergente. Aliás, dá pra ficar Entendi. morto. Mas porque, tipo assim, quando você olha para as escrituras, você vê que... lá em Israel, sempre foi assim. Ele olhou tinha uma lei que tinha que ajudar os necessitados. Sim. Mas tinha a lei do Shemitah também, que você... de 7 anos, depois você libertava tudo, resgatava, começava tudo do zero. Começava tudo do zero. Não ia ter muito rico e também não ia ter muito pobre. Então, como é que um político hoje, um político cristão olha isso hoje? Eu penso assim, Peco, né? Vamos lá. O cristão, se não for político, candidato e tal, ele pode não falar assim, não se denominar de direita, mas se denominar cristão, e a gente já vai entender. Entendeu? A gente já vai entender. Agora, o cristão não pode se denominar de esquerda. Entendeu? Que aí eu vou entender que você é a favor do aborto, da legalização da droga, entendeu? Alô, Ed Renê! Aí não dá, pô. Alô, Ed Renê Kibisky! Não pode. É isso que eu falo. Antigamente, era até entendível você falar assim, que um cristão é de esquerda. A gente entendia, entendeu? Hoje já não dá mais. Não dá. Entendia por quê? Porque eles achavam que ser de esquerda é você fazer o social. E a igreja faz muito social. E os partidos de esquerda faziam, ou diziam que faziam, um bom social. Mas depois, por exemplo, você pega a história da Damares. Que ela foi assessora de um deputado do PT e tal. E ela saiu de assessora do deputado do PT depois que esse deputado foi contra a legalização do aborto, em um projeto do aborto. E esse deputado foi expulso do partido. Porque foi contra a legalização do aborto. Então, quando você tem esse lampejo de luz na sua visão, você entende, pô, peraí, tô do lado errado. Entendeu? Não tem como você falar que é de esquerda. Hoje já não dá mais. Não dá. Inclusive, a gente tem que aproveitar os espaços como esse podcast, agora que eu estou aqui, para dizer, não é só a esquerda que diz fazer o social. A direita faz o social também. É isso aí. Entendeu? Eu ia falar agora. Eu ia falar assim, mas e quem disse que a direita não faz o social? Mas é um discurso, uma narrativa que eles fazem, propaga, não tem o contraponto, o oposto, porque as mídias tradicionais focam e focalizam aquilo. Aí o povo acaba acreditando, o povo que não tem tanto acesso ao conhecimento, ao entendimento e tudo mais. Então, voltando no que você falou, o político ele tem que se posicionar de direita. Porque se você falar que é só cristão, deveria a pessoa entender que era de direita, mas não entende. Entendeu? E quando você fala assim, sou de direita, automaticamente a pessoa vai falar, você é a favor da liberdade religiosa, você é a favor da família tradicional, da livre escolha de decidir a sua vida como você quer viver, do mínimo do Estado, você é a favor da defesa da sua integridade física. Você entende. Então, por exemplo, alguns pastores até conversaram comigo, chegaram até me falar assim, pô, Davi, você fala que é de direita, você é cristão. Eu falo, sou cristão. Mas na sociedade eu sou de direito, me posiciono de forma de direito. Olha que interessante o que você está falando. Eu sou cristão, mas na sociedade eu sou de direita. Me posiciono. Exatamente, você posiciona de direita. Na verdade, é um posicionamento muito inteligente. Por quê? Porque no mundo jaz o maligno. Sim. E no mundo eu preciso ter uma representatividade. Então, eu sou de direita no mundo, porque se eu disser só que eu sou cristão, alguém pode entender que eu sou só de esquerda, que eu não sou nada. Não, eu sou de direita. Né? E isso é um posicionamento diferenciado para a sociedade que muitas vezes não entende como que o cristão vai se posicionar. Né? E pode nos associar a outras coisas. Outras ideologias, pensamentos. O que ocorre é que, assim, ser cristão está aqui. Direita aqui, no terreno, entendeu? Então, eu não sou cristão acima da direita. Eu não sou de direita acima do cristão. Eu sou cristão.
Entendeu? Agora, qual é o viés ideológico, o viés político? Porque só tem duas frentes, não adianta você correr para nenhum lugar. Só existem duas frentes que vai nortear as políticas da sociedade, do mundo inteiro. Ou você é pra esquerda, e mais da esquerda, e vai mais esquerda ainda, até descer lá pro inferno. Ou você é de direita, vai direita, até subir pro céu. Quando tá com Jesus. Por quê? Só existe duas visões, dois mundos distintos. Sempre foi assim, entendeu? Qual é a política, as políticas que mais se assemelham ao cristianismo que está na Bíblia? Você vê, a direita, a favor da liberdade, da vida. Deus não te obriga a ser cristão. Na verdade, ele te alcançou, mas você pode virar a casar aqui, não é verdade? É o grande triunfo, né? Deus não te amarra. Esse é o amor de liberdade. Princípio de liberdade. Sim. Então, na sociedade, é dois caminhos diferentes que você pode ir, direita ou esquerda só. E você é cristão. Agora, se você é cristão e você se posiciona de esquerda, eu vou entender, e você deveria entender que você está do lado de quem é a favor do aborto, de quem é a favor da legalização, da flexibilidade das drogas, contra a família tradicional, a liberdade religiosa. Você está num grupo que, por mais que você não acredite e não seja a favor disso, você diz ser de esquerda porque é a favor do social, mas você está automaticamente se posicionando num grupo que vai ter essas pessoas do seu lado. Aí então, é difícil, Você quer ter essas pessoas do seu lado? Você quer ter eleição do Lula? Quem mais comemorou? Vagabundo que tá preso, pô. Vagabundo que tá preso. Aí você, cristã, assembleiana, mãe, pai de família, que cria seu filho com todo cuidado, dá uma educação boa, tudo, você tá do lado, comemorando junto com o cara que trafica, o cara que rouba, que faz estelionato, que faz diversas outras coisas. Você quer ficar desse lado? É só pensar, né? Sim. Agora, vamos lá. A gente está falando de direita e você chegou aí a falar em Bolsonaro. Mito! Vamos entrar agora aqui vamos entrar aqui num campo delicado. Por quê? Existe hoje, na sociedade, um posicionamento: sou de direita e sou bolsonarista. E aí, eu quero que você fale pra gente. Existe uma diferença entre ser de direita e ser bolsonarista. E ainda tem o viés da idolatria. Como que você se posiciona nessa questão e como que você separa isso? Como que é a sua visão diante disso? Tudo na vida você vai ter líderes, né? Liderança. Você tem que ser subordinado. Você não, nem o líder lidera sem estar debaixo de alguma diretriz, de alguma coisa. Na igreja, você é liderado pelo seu pastor. Seu pastor é liderado pelo pastor presidente. E assim vai. A sociedade é estruturada exatamente assim também. Uma escadinha, né? E assim vai. Quando você pega... Eu sou bolsonarista... Que a pessoa que diz que sou bolsonarista, ela diz... Eu sou a favor do que o Bolsonaro defende. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem pequeno... raquíticos, aqui de Ribeirão. Eu não sou nada. Quem sou eu na fila do pão, né? Mas de vez em quando eu tô andando, dirigindo meu carro. Esses dias na Dom Pedro, parei na Dom Pedro para abastecer o carro. Fui na conveniência pagar. Quando eu tava saindo no vídeo, o pessoal falando assim: é o Davi, eu votei nele. Ele é do Instagram, sigo ele e tal. Aí me gritaram, eu votei. Davi e tal, votei você, me abraçou. Vamos libertar o Bolsonaro, vamos tomar a frente do nosso país novamente. Eu falei, vamos com fé em Deus. Automaticamente, quem vem falar comigo fala do Bolsonaro. Mas por que fala do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro gravou um vídeo pedindo voto pra mim. Aí ficou grudado a imagem. O único candidato do PL que tem o vídeo do Bolsonaro pedindo voto pra ele. Ficou grudado. Agora, o consciente da pessoa assemelha Davi, Bolsonaro. Entendeu? Quando você fala, sou bolsonarista... Ficou grudado, está grudado, é semelhante. Eu sou de direita, eu sou bolsonarista. Da forma que o Bolsonaro se posiciona. Eu não sou a favor de privilégio para vagabundo. Eu sou a favor do menor Estado. Eu sou contra o sistema. Mas peraí, Davi, eu posso discordar do Bolsonaro em algumas coisas? Pode, pô. Você tá da direita, na esquerda, não. Nós não tem ditadores, não, de estimação, viu? Eu posso, assim, tipo assim, eu não concordo com esse posicionamento, eu não fecho com você em todos os quesitos. E se você fizer isso, a gente bate palma pra você, pô. Que você tá pensando, entendeu? Você não tá sendo mais um alienado
Porque as pessoas falam que quem é de direita é gado, né? Mas quem é gado que segue cegamente o Lula? Quem é gado que não pode... para de frente a um fato, ela muda a realidade para se adaptar à narrativa que ela tem na cabeça dela. Ou seja, a grama é verde, tá verde. Ela fala, não, isso aqui não é verde. Isso aqui é um novo tom de lilás. É incrível. Quem é que, diante dos fatos, muda para poder continuar idolatrando o seu político de estimação? Diante dos números, né, amados? Números não. Diante dos números. Especialistas, né, Peco? Diante dos números. Diante da pele que a gente sente. Cadê a picanha? Cadê a picanha, pô? Tô esperando minha picanha. Diante de uma realidade econômica, social que o país vive hoje. É o que Desculpa interromper. Não, fica à vontade. O Flávio Bolsonaro fala muito. Você pode até não gostar do Bolsonaro. Você pode até dizer, não sou de direita. Mas pensa, como que tá a sua conta? Você consegue comprar o básico hoje em sua casa? Você consegue viver de boa? Quantos empregos você tem que ter para sobreviver hoje? Quanto que tá valendo o seu real? É só pensar. Vale a pena continuar assim? Você diz que tá bom mesmo, 20 anos de governo do PT... pisando na sua cabeça, imposto mais imposto, o cara mete uma taxa das blusinhas, ano eleitoral ele tira e diz que é o salvador da pátria. Vale a pena? É só raciocinar, pô. Ok, beleza. Antes de fazer uma outra pergunta relacionada a isso... Eu nem respondi direito. Eu quero saber da idolatria. É isso que eu ia falar. É sobre a idolatria. Isso é muito importante. Davi, você tá bem político, hein, Davi? Você não tá respondendo o que é... Totalmente politizado. respondendo o que ele quer. Político é assim, ele responde o que ele quer, não É isso, não. Vamos falar de idolatria. Vamos lá, como é que a pessoa consegue... votar e não devotar? Cristão. Ficou muito bom mesmo, viu? Parabéns, Peco. Muito bom. Assim, se a pessoa vai votar no cristianismo, né? No cristão. Se a pessoa é cristã, ela não vai idolatrar ninguém e a nada, né? O primeiro mandamento é o que? Amar o Senhor acima de todas as coisas, todo o seu entendimento e tal, todas as suas forças. Amar a Deus. Deus está acima. Ninguém, nada, se assemelha a Deus, alcança a Deus. Não tem como. Então, quando você entende esse mandamento, que é o primeiro mandamento, você vai conseguir separar bem as coisas. Por exemplo, no Jogo do Brasil, eu conversei com o meu pastor, a gente fala sobre o culto, muda ou não muda o horário e tal. Aí eu falei, pastor, eu acho que está na hora das pessoas decidir ou reorganizar suas prioridades na vida. Ela pode dizer assim, eu não vou no culto hoje e eu vou pro culto depois. É a escolha dela. Ela está reorganizando as prioridades do domingo na vida dela. Cada uma pessoa precisa fazer isso. E eu penso assim, aquele que idolatra o político, ou que coloca o político, o artista, o cantor, o jogador de futebol, o dinheiro, o ego, acima ou próximo de Deus, precisa reorganizar suas prioridades, entendeu? Então fica um alerta. Fica um alerta. Eu acho que... O que é reorganizar as suas prioridades? Primeiro, quem é Deus? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem atributos que nenhuma outra criatura no mundo conhecido tem. Então, ele está muito acima. Agora, quem é o político? Uma pessoa de carne e osso como eu, que pode ter uma dicção até boa e me representa da forma que ele se posiciona na sociedade. Somente. Ele pode ser o meu líder político. Isso, que vai errar. Sim. Como eu. Agora, Deus vai errar? Não. Não vai errar. Então, não tem como, não pode idolatrar. Você pode ter o senso crítico e você deve ter o senso crítico. O senso crítico é até bom para que você mantenha a distância da idolatria. Entendeu? Então, fica esse alerta. Existem os bolsonaristas, são pessoas de direita, mas a idolatria... ela não pode estar presente nessa liderança que exerce o Bolsonaro. Porque acima dele existe Deus. Sim. E muitas pessoas endeusam Bolsonaro. Como endeusam Lula também. Ou como endeusam Lula e como endeusam o dinheiro. Um ator. Né? Um ator, enfim. Neymar. O Neymar. Então, é muito importante a gente discutir sobre isso, porque existe uma crítica. Vocês estão idolatrando o Bolsonaro. Mas ele é um líder político que conseguiu trazer os valores, resgatar muitas coisas que foram perdidas dentro da sociedade e bater de frente com a esquerda, que, de
desfaz todos os valores que foram criados. E com um sistema falido, né? Com um sistema totalmente falido, assim, exatamente. Nasceu e já falido, já, em 88. Então, e agora, continuando esse assunto, nós estamos num momento bastante delicado das últimas semanas, que foi um posicionamento da Michelle Bolsonaro, com relação, politicamente falando, com relação ao filho, né, do Bolsonaro. E eu gostaria de saber de você. Você acredita que esse posicionamento dela isso traz divisão para a direita? Traz. Todo posicionamento traz. Traz uma divisão. Eles estão reorganizando, não estão. O que quer dizer esse comportamento da Michelle? Eu segura a pergunta dela, mas a minha... O Bolsonaro não viu ela gravando esse vídeo? Então... Porque ele foi muito bem estruturado. Ali fica muito claro, né? Que ele... Onde ela gravou esse vídeo, cara? Não, ali existe uma montagem de um estúdio, de microfone, câmera, áudio, luz. A roupa que ela veste, a postura, o tom de voz que ela fala, para ela se pronunciar daquela forma. Então, aquilo ali foi planejado. Depois ele... Foi essa semana... Essa semana, a carta. Domingo, eu acho. A carta foi domingo, né? Gente... Dia 11, eu acho. Bagaçou com a nossa mente aqui. Sim. O que tá acontecendo? Assim, se eu soubesse também, tudo, né? Não, conta pra gente, vai. Porque lá no seu perfil, pode falar o seu perfil aí pro pessoal seguir. Tem a carta. Tem. Vai deixar no final, né? Eu também. Já, vai. @o Davi Maier. O que ocorre? Só Deus sabe o que tá no coração do homem, né? E ninguém tem essa capacidade. Alguns vão falar que foi um desabafo da Michelle e tal, aquele vídeo, que ela tem sido perseguida, pressionada por diversos outros atores do meio político, né? Mas só Deus sabe o que está no coração da pessoa. O que eu posso fazer é analisar os fatos. Analisa pra gente. E o que eu vi é exatamente o que todo mundo viu. Um cenário preparado, um discurso que parecia ter um teleprompter, algo pronto para ela ler, luz, câmera... Algo planejado. Algo planejado. E se foi algo planejado, não foi de supetão. Você falou assim, tô revoltado, vou gravar um vídeo. Não foi. A Michelle Bolsonaro, respeito, gosto bastante dela, admiro bastante, mas acho que ela errou nessa situação. Porque é um momento de união da sociedade brasileira em torno do Flávio. Jair Bolsonaro fez a carta, lançou outra carta para mostrar, pessoal, meu porta-voz é o Flávio Bolsonaro. Temos divergência, é normal ter divergência, você não concorda 100% com ninguém, mas nós precisamos tirar o Lula, nós precisamos tirar essa praga do governo. Não aguentamos mais. Essa erva daninha. Não aguentamos mais. Se o maior problema que tá nos acomodando, tirando a gente do sério, é o Lula, vamos deixar as críticas para depois, os problemas, sabe, as divergências. Vamos por prioridades, vamos pegar o maior primeiro. Isso. Não tem como você ser bolsonarista e você não tiver com o candidato do Bolsonaro. E se eu abraço um candidato, eu não abraço só o Flávio Bolsonaro, o cara. Eu abraço todas as alianças políticas em todos os estados. Nossa, mas aí que fica ele tá muito fazendo. caro, não fica, Davi? Dependendo de quem tá do outro lado, não fica. Por exemplo, assim, você pode decidir não concordar com um senador, alguém que o cara indica, mas querendo ou não, é eles que vão dar palanque para o Flávio. Ou seja, o Flávio não consegue chegar no interior do Ceará se não tiver um cara que chega no interior do Ceará. É isso que a gente tem que entender às vezes, entendeu? Por exemplo, aliança com fulano do Ceará, Ciro, sei lá o que e tal. Que cara, foi uma das críticas foi uma das críticas. Assim, a aliança, se a gente olhar, o cara não é de direita. O cara não é. Mas como que você vai ganhar uma eleição majoritária sem um voto de quem tá indeciso ou de quem é centro-esquerda, um exemplo? Não tem como, é difícil pra caramba. Você não ganha. Se fosse uma eleição proporcional, você ganha só com o voto ideológico, só com aqueles que acreditam que você acredita. Eleições majoritárias ao Executivo e ao Senado, você só ganha você tendo um pouco do outro lado. Para governar o Brasil, você precisa ter também um pouco do outro lado do centrão e daqueles que estão em dúvida, é esquerda, não é e tal. Porque o sistema foi feito dessa forma. Nós só conseguimos mudar o sistema depois que entrar. Entendeu? E até lá tem isso. Então, assim, as alianças que o Flávio faz para essa eleição é as alianças que vão dar o palanque, levar o discurso, levar ele para o povo nos estados.
Quando eu abraço o Flávio Bolsonaro e não abraço uma aliança na Bahia, que ele fez, uma aliança ao governo no Ceará, eu estou fragilizando o discurso dele. Ele não vai conseguir penetrar como deveria penetrar lá. A Michelle... O Lula vai. O discurso da Michelle aliados. enfraqueceu de alguma forma? O Flávio prejudicou de alguma forma? Eu acho, na minha opinião, acho que, assim, quem tá balançando vai continuar balançando mais um pouco. Até, por exemplo, essa carta veio agora para dizer, tô com o Flávio. Não tem dúvida não, é o Flávio. O que o Flávio disser nessas eleições é ele. Eu sou Jair, eu tô com o Flávio. Então, aquele que ficou meio... Tava em dúvida, tava indeciso e viu o discurso da Michelle, agora com a carta do Bolsonaro vai dizer, não, tô com o Flávio. É meu porta-voz. Tá escrito lá, o meu porta-voz. Pessoal, tá escrito lá, leia a carta, o meu porta-voz. Não falou que é outro, entendeu? Agora, a Michelle... tem o seu posicionamento, sua importância no cenário político, muito, principalmente com as mulheres e tudo mais. E é muito importante nessa eleição, mas como pessoas, e eu também erro, ela, na minha opinião, ela errou, entendeu? Acho que foi o que você perguntou, né? Isso aí. Hoje, se você... qual a mensagem que você deixa para os jovens... Tá? O que você teria para falar para os jovens hoje, faltando pouco tempo para as eleições, né? Nesse cenário todo que a gente está vivendo, muita gente indecisa, né? E muita gente decepcionada, muita gente sem saber qual a direção seguir. Qual a mensagem que você deixa hoje para essas pessoas e para os jovens também? Poderia simplesmente falar assim, não vote no Lula. Já ajudaria, mas o jovem, ele questiona, por que não o Lula, né? O jovem sempre fala isso, por quê? E é muito bom você falar por quê, porque quando você tem dúvida, você procura as respostas, né? Quando você vai procurar as respostas, você as encontra. É igual... A palavra educação, se eu não me engano, vem do latim, educare, alguma coisa assim, que significa você procurar, né? Você ser chamado para dentro e refletir sobre coisas da vida. Coisa que as instituições de ensino deveriam voltar a fazer, né? Parar de militância política e ideológica e procurar refletir sobre problemas, coisas da sociedade, né? Ensinar a verdade para o povo, procurar a verdade. Então, você que é jovem, eu sei que você tem dúvidas, muitas incertezas na vida, como eu sou jovem, eu também tenho. Agora, é necessário você dar um norte, uma direção para a sua vida. O que é que você quer da sua vida? Você quer viver uma mentira? Se for para viver uma mentira, não procura a verdade. Qualquer coisa que você viver vai estar funcionando. Agora, se você diz, eu quero viver a verdade. Se existe verdade, eu quero viver essa verdade. Procura a verdade. Você vai encontrar a verdade. Essa verdade, na minha opinião, é Jesus Cristo. E você encontrando Ele, você vai encontrar princípios que vão nortear a sua vida. Quais são os princípios? O que é princípio? É a base, é o alicerce, é o que sustenta a sua vida, o que norteia a sua vida, para que você não seja levado ao vento. O que são os seus princípios? Através deles, você vai decidir com quem você vai casar, onde trabalhar, o que vai falar e em quem você vai votar. Pessoas são imperfeitas, elas vão errar uma hora ou outra na vida, como eu já errei bastante vezes e eu vou errar mais vezes. Agora, é necessário que um momento de decisão como esse que o nosso Brasil vive, mais de 20 anos de governo petista, e o Brasil só ladeira abaixo. Os outros países lá estão levando satélite, internet para o mundo inteiro, tecnologia, inteligência artificial evoluindo, e nós estamos discutindo aqui pautas ideológicas, se o banheiro é trans e o cara pode entrar ou não pode, se a mulher que é trans entra no banheiro feminino ou no masculino, se não, tal. Pessoal, nós estamos atrasados, estamos parados no tempo, 20 anos de PT. É isso, é só pensar. Pensa e escolha seu candidato. Se você quer que continue o Brasil do jeito que está, é só apertar o 13 e destruir tudo de uma vez. Agora, se você quer ter uma chance de salvar, aperta o 22. Vem com a gente. Vamos ser felizes juntos, né? Ó, Davi, quero saber mais sobre você. Pelo seu sotaque, você não é... Você já falou que não é de Ribeirão, de onde você é? Da Bahia. Da Bahia, de onde? Por incrível que pareça. É Cícero Dantas, interior da Bahia, Cícero quase Dantas. que fronteira com o Sergipe. Sergipe, porque eu já fui para Sergipe, eu acho que eu devo ter passado. Eu tava em Paulo Afonso, fui para Sergipe. Eu acredito que eu devo ter passado, se eu não me engano. Paulo Afonso, Bahia, perto de onde eu morava. Longe, chuchu, longe. E aí você chegou aqui há 6 anos, cara. Se apaixonou pela cidade? Sim. Então vamos falar da nossa cidade? Vamos falar. Então vamos falar de Ribeirão. Vamos falar de Ribeirão. Vamos falar de Ribeirão. Davi,
você tem no seu Instagram, no seu perfil, você faz algumas denúncias, né? Que você vê algumas coisas que você vê que não tá certo e você se levanta como uma voz ali. Você já foi candidato? Você já foi vereador? Fui candidato. Foi candidato. E teve quantos votos? 713, sexto suplente de 23 candidatos do partido. Hoje você é suplente? É suplente, é isso? Sou o sexto, né? Sexto suplente. Você pega a hierarquia dos eleitos, entra mais algum suplente, eu sou o sexto. Tá, o que é um suplente? É o reserva. Eu tô com a chuteira preparada pra entrar e ninguém deixa. Reserva do reserva do reserva do reserva do reserva do reserva. Esperando aqui, ninguém deixa. Tem que trocar o time todo ali, ó. Mas assim, o que vai fazer você entrar em campo? Eles saírem, né? Os eleitos suspeitos. são 4 eleitos, se eu não me engano, do meu partido. Eles têm que sair e mais um, aí é eu. E aí, quantos anos você tem hoje? 25. 25 anos. E você estuda, faz faculdade, essas coisas? Não, fiz faculdade, logística, curso superior, que é bom para você entrar no mercado de trabalho. Pretendo fazer outras, né, também. Sim. Até prosseguir o que eu gosto, que é discutir, debater e tal. Mas fiz superior logística, entrei no mercado de trabalho no início. Foi muito bom, sempre tem emprego, né, nessa área. E como é que foi seu... a Raquel meio que perguntou, mas agora eu quero entrar nos pormenores. Como é que você entrou nesse lance de política? Ah, eu sou cristão, comecei a falar. Não, peraí. Do nada. Do nada, peraí. Como é que começou? É isso aí. Você falou, pô, sou cristão e tal. E aí, inspiração, quem foi suas inspiração? Rapaz, é bem Deus mesmo, viu? Pra ser sincero. Porque tem que ter um chamado mesmo, porque senão você não aguenta, né, cara? Sim. Igual você falou aí que já foi até ameaçado. Sim. É ameaçado no Instagram, enfim. Assim, as ameaças, o cara não disse que vai me bater, ele disse, vou te pegar, né? Eu já entendo. Eu já entendo, viu? Mas, enfim, o que é que ocorre? Como tudo na minha vida, eu acredito que foi sempre direcionado por Deus. Quando tiver mais tempo, bastante detalhe e tal. Mas na política foi a mesma coisa. Vim morar em Ribeirão, gostei de Ribeirão, às vezes que eu passei aqui. E falei, vou morar aqui em Ribeirão. Tava em Mariporã, vim para Ribeirão. Aí, um belo dia, já conheci um pouco Ribeirão. Aí comecei a conhecer e ver o que eu falei, né? O Carnegie, que tinha muita sensualidade em vias públicas, marcha da maconha. Para mim, apologia à droga é inadmissível, entendeu? E eu acho que, se não me engano, teve uma época, teve até a marcha da vadia, não me recordo, alguma coisa do tipo assim. E tinha a vereadora Duda, né, que é especialista, sempre se reelege em Ribeirão por causa das pessoas que não têm a capacidade mental de pensar direito, e ela só propaga o que é errado. Tudo que destrói a sociedade. É incrível que a função da vereadora Duda é isso. Mas, enfim, ela sempre propagou muito essas marchas que eu sou contrário por causa dos meus princípios. E aquilo me incomodava. Aí eu pensei, eu gosto de debater, gosto de ler, eu quero achar um grupo de jovens que debatam, que leiam, e melhore um ao outro, né? Como a Bíblia fala, um afiando a experiência do outro, entendeu? E assim eu fui procurar. Procurei na USP, não encontrei. Procurei em algumas universidades aqui, não encontrei. Encontrei 2 grupos, chamados Disparada e Avante, se não me engano. 2 grupos de universitários, voltados à esquerda, coordenado, ou não sei se é coordenado, mas influenciado diretamente pela vereadora Duda do PT. Eu falei, não é possível, eu não posso entrar num grupo desse, eu vou ser lixado. Eu vou apanhar no meio dessa galera aí, porque a primeira coisa que eles falar que todo mundo concorda é falar, opa, tá errado. Aí já vem todo mundo pra cima. Então, eu vi que não tinha grupos, assim, de debate em Ribeirão de jovens universitários. Da direita, Da direita, conservador. Do seu Cook. E eu pensei, o que é que eu vou fazer? Tá errado isso aí. Aí, um belo dia veio na minha cabeça, faz um vídeo, mostra que você é contra isso. Peguei e soltei na minha rede social um vídeo falando da marcha da maconha, do Carnegie. Aí teve um pessoal da ONG Arco-Íris, comentou lá e tal. Sai daí, sei lá o que e tal. E eu fui comentando, aí deu engajamento, né? Aí, do nada, realmente do nada, o Heitor, depois um empresário, eu não vou referir, eu não sei se ele quer, porque ele tem empresa em Ribeirão Preto. Ele entrou em contato comigo e falou, eu gostei do seu perfil e tal, quero tomar um café com você. Aí eu fui tomar um café com ele. Ele falou, pô, você me lembra o Nicolas e tal. Eu acho que se você vai ser candidato em 2024. Aí eu falei, eu nem penso em ser candidato, só quero influenciar, ajudar a influenciar o jovem para o caminho que eu acho que é certo. Ele falou, você vai ser candidato. Eu falei, não tem como, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, eu vou colocar dinheiro na sua campanha, fique em paz.
Você vai? Eu vou. Aí começou a me ajudar, botando recursos para impulsionar meus vídeos, continuei fazendo os vídeos. Aí mandei mensagem para uma deputada que era de direita. Eu deitei assim, ia dormir em casa. Pensa, pô, ninguém me ajuda e tal, só tem esse empresário, o recurso tá pouco e tal. Pensando e falando, né? Oh, Deus, o que é que eu faço? Orando em voz alta. Tipo, conversando igual com você, né? Aí falei, vou dormir, tarde da noite, meia-noite quase. Eu virei assim, hein? Aí veio assim, Deus falou, manda mensagem pra essa deputada que você viu. Aí eu mandei uma deputada aí. Não vou falar o nome porque agora... Cezinha de Madureira, graças a Deus. Aí mandei mensagem... Aí eu pensei, não vai me responder. Passou 2 dias, mandou uma mensagem. Pô, que bacana conhecer você, um jovem que quer debater, que quer conhecer a verdade e tal. Vou mandar meu assessor aí te conhecer. Aí foi lá em casa, conversei. Aí tinha um grupo aí de 20 pessoas no WhatsApp chamado Direita Ribeirão. Aí falaram, você vai coordenar esse grupo, aí você vai ser o líder e tal. Eu falei, beleza, vamos pra cima. Aí a gente aumentou o grupo. Aí depois... Eles queriam que eu fizesse coisas que eu não achava certo. Peguei e saí do grupo, continuei com a página que era minha e montei outro grupo. Com o recurso que o empresário investiu, fui candidato a vereador. E por incrível que pareça, foi até uma surpresa, eu não esperava uma votação como essa. Para alguns podem achar pouco, 713 votos. Mas são 713 pessoas que pensam. Que pensam, que maravilha. E que escolheram a minha pessoa como representante do que eles acreditam. Sim. Isso é muito bom. Eu sou grato a Deus por isso. Você faz parte de um projeto, né? Eu não sei se é instituto, não sei. Instituto. ID, né? ID. E fala um pouco desse projeto, até para fomentar esse assunto para os jovens, né? O Instituto ID foi fundado pelo Dr. Raizildo. É professor, pesquisador científico e tal, já aposentado e bem renomado, sabe? Principalmente na área da biologia, essas coisas e tal, inseminação, bem renomado. Ele ouviu a voz de Deus quando criança. Deus falou, você vai criar uma organização que vai propagar o evangelho, que vai formar outras lideranças e tal. E ele atendeu, só que ele não tinha condição quando ele era jovem. Aí ele estudou, trabalhou. Depois, já com a vida avançada, ele falou, agora tenho condição de tirar isso do papel. Aí ele montou um instituto ali na Zona Sul. Esse instituto, ele já teve e tem periodicamente, né? Não é todos os dias, é por período. Turmas de inglês, libras. Aí tem um estúdio de podcast lá mais simples do que esse, né? Mas nós vamos atingir essa profissionalidade aí nos próximos dias, que fé em Deus. Tem curso de educação financeira, tem um rapaz que está conversando comigo para a gente pôr. Tudo isso para crianças e adolescentes. Também tem encontro com mulheres, com a esposa lá do presidente, medita na Bíblia, em livros e tal. E a ideia era essa do Dr. Raizildo, que Deus soprou no ouvido dele, de propagar conhecimento através do evangelho e formar novas lideranças, né? Nossa. E começou na geração do Dr. Raizildo, aí atingiu a geração do pastor Adailton, que é o atual presidente, e eu, como membro do Instituto, atingi a minha geração. Ou seja, projetos que nascem no coração de Deus prosperam. É muito bom isso. Deus aponta e paga a conta, né? Sim. Sensacional. Amém. Vamos lá, gente. Caminhando pro final. Raquel, faz uma pergunta aí pra gente finalizar, pra gente encerrar com o Davi. Você preparou o áudio. A jornalista que trabalha no SBT. Eu tô me sentindo honrado aqui, pessoal. Meu Deus. A presença do Peco. Gente, não, mas eu tô muito animado com esse papo. Eu gostaria de ter mais tempo, reunir mais gente. Qualquer dia trazer alguém de esquerda, né? Um debate saudável, tem né? Tem uma galera lá que dá. faz o podcast lá no Instituto. Eles têm um podcast, eles alugam lá. O Podvox, o nome do Instituto legal. deles. Eles fazem também debate, falam, Dani, você pode vir? Aí eu vejo, posso? Eu não posso. Aí eles fazem. Esse dia chamou a Duda Hidalgo, ela correu. A Duda Hidalgo, vereadora do PT, correu. Ela tem uns print, ela falou, não, vamos fazer o debate sim, era sobre... Esqueci, não sei se era a escala que tá sendo votada ou não. Foi uma pauta bem atual. Aí ela, não, vai ser bom e tal. Aí passou
3 dias, ela falou, o que vai ser? Aí falou assim, Davi, Maia e tal. Ela fala, não vai ter agenda e tal. É assim. Você sabe que eu vou fazer esse corte, né? Sei. Eu vou fazer esse corte. É pra chegar nela. É pra chegar. Porque, pensa comigo. Esse corte, mano. Pensa comigo. Será que gosta? Peca, né? Pensa comigo. Uma vereadora que vai pra deputada e não quer debater com o menino que é suplente de vereador, pô. É vergonhoso, né? Vergonhoso. Fala pra mim, fala pra gente, né? Qual é o princípio bíblico que te norteia nessa caminhada tão desafiadora? Primeiro mandamento, amar o Senhor acima de todas as coisas, sobre todo entendimento, com todas as suas forças. Eu acredito piamente, isso é um fato comprovado, todos nós vamos partir dessa vida. E a vida é eterna. É só você pegar desde a concepção, desde a relação entre o homem e a mulher, você vai ver que, ó, tem dias até chegar no útero, alguma coisa assim, no ovário e tal. Depois tem meses, e depois você tem anos que Deus te dá. Aí depois você vai ter eternidade. E a eternidade, pra onde é que você vai? Entendeu? Tem 2 caminhos que eu acredito, entendeu? Então, a vida aqui nessa terra passa. Existe algo que pra mim é inegociável, que é a propagação do evangelho. Tem que ser propagado em todos os lugares, através de pessoas que vão influenciar gerações. Cristão tem que se posicionar na política, no meio cultural, atriz, ator, jornalista, tudo. Todos os meios da sociedade, esfera de poder, tem que ter um cristão piedoso ali para fazer a diferença. E através da vida dele, ele propaga o evangelho. Não é só o pastor que propaga o evangelho. Então, é isso que norteia minha vida. Amar a Deus acima de tudo. Propagar o evangelho é uma ordem, não tem como nenhum cristão recusar, tem que propagar. E dentro disso, a gente vai ver que existem coisas que atrapalham e que levam outros jovens, como eu sou jovem, eu olho muito jovem, para o caminho que é errado, que vai levar ele a sofrer. Eu tenho várias histórias de amigos que foram para o caminho da esquerda. Por exemplo, o Marcelo Carter, que infelizmente faleceu desde 2016, porque começou a ir para um caminho que não tinha freio algum, né? Querendo ou não, inconsequente, vem a consequência, né? E às vezes ela é irreversível. E é isso que muitos que vão indo para o caminho da esquerda acabam pensando, acabam fazendo. Então, eu penso muito assim, vou propagar o evangelho, vou combater o que é errado. Se eu não me engano, Tiago 14:7 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Se eu errei, me perdoe os teólogos. Não, mas é isso, é isso. Ou seja, eu posso fazer o bem como? Me posicionando. Eu não tenho medo de receber crítica, não tenho medo de ameaça. Então, eu posso me posicionar. E se através da minha vida, dos poucos dias que eu vivi nessa terra, ou 1, 2 ou 3 jovens olharem para mim e falar, eu vejo Jesus na sua vida. Para mim já valeu a pena os 80, 60 anos que Deus me der. Eu penso muito assim. Amém. É isso aí, cara. Sensacional. Que papo, que papo. Irmão. E pra gente amarrar aqui, qual o maior equívoco que a sociedade comete com jovens cristãos e políticos de direita como você? Acho que não investir, viu? Deve ser não investir. Porque, pensa comigo, nas igrejas, investe no músico, vira um músico gospel, fica famoso pra caramba. Investe fala assim, você vai ter faculdade, você vai ser um advogado e tal. Investe em pregador? Aí chega um jovem que tem como a pauta principal a pauta ideológica, porque calçar a rua, cortar mato, qualquer um faz, né? Aí a pessoa fala assim, não vou investir não porque é polêmico. Não, você não vai discursar pro meu jovem não porque você é muito polêmico. Polêmico é você que é cristão e não se posiciona. Deve estar fazendo uma polêmica grande nos céus. Né? Deus olhar assim e falar, olha lá, anjo, é cristão, diz ser cristão e não fala de mim, não defende os nossos princípios. Porque se você defender o princípio de Jesus, você se posiciona no lado direito da história. Não tem outra escapatória. Então, eu acho assim, invista nos seus jovens, dê espaço, ensine, traga eles para perto. Ele é polêmico, traz para perto. Vai orientando, vai lapidando. Pode tornar uma joia rara, né? E ser alguém influente na sociedade. Charles Studi, John Knox, Charles Spurgeon, diversos outros nomes que é conhecido no meio evangélico, e por não citar outros que são conhecidos até no meio secular. Entendeu? Cristãos. É isso, gente. Então, eu gostei muito da ideia. Invista nos seus jovens. Liderança das igrejas, invista. Mas é muito polêmico. Gente, é o espírito da época.
É o espírito da época. Precisa ser polêmico mesmo. A gente precisa... Questionar. Entender. E muitas das vezes essa passividade está nos trazendo... né? Gente, vai ter Daniel, vai ter José, vai ter essa galera. Tem que ter, que são pessoas que Deus envia lá. Foram polêmicos na época também. Foram polêmicos pra caramba, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a sociedade hoje precisa de pessoas assim, ok? E que Deus levante mais, igual você, Davi, Amém. Igual Nicolas Ferreira, a Campopiano, lá, como é que ela chama? Eduarda Campopiano. Eduarda Campopiano. Tem a Tatiane, que eu gosto bastante de Sorocaba. Lucas Pavanato. A menina, a Ruiva, A Ruiva de São Paulo, que eu conheço é a Eduarda. Não, a do Sul. Sei. A Borba, Bia Borba. Não, que é a amiga do Nicolas, a Ruiva, essa aí, Campanholo. Campanholo, entendeu? Nossa, entendeu? São pessoas que Deus tem levantado mesmo. Tem um colega meu no Pará, Feliciano, Paragominas, vai para deputado federal, primeiro mandato de vereador, um dos mais votados. Mostra que a sociedade está cansada demais do mesmo. Um abraço, Feliciano, Deus abençoe. O que nos assusta não é... O falar dos errados. Dos maus. A atitude dos maus. Mas o silêncio dos bons. Né? Nossa, é de arrepiar. Tá na hora da gente inverter essa história. Porque nós somos cristãos e nós temos uma ordenança bíblica. Ide. Sim. Né? Isso. E ele nos garante. Amém. Amém. E é isso aí, gente. Luz do Mundo Podcast é isso. Davi, já fica o convite para um debate aqui. Trazer alguém de esquerda. Aceito, não sei quem é, mas aceito. Trazer alguém de esquerda aí. Porque, cara, acredito que tenha alguém que queira conversar, né? Não que vamos brigar, não. Um diálogo saudável, na verdade. Saber discutir. Até porque nós, de direita, nós não nos colocamos contra ouvir, mas sim dialogar, sim trocar. Tem que Eu acho que esse diálogo social é necessário. E não o radicalismo de... Não vou te ouvir, eu tô certo ou você tá certo. Vou te bater que você tá... não existe todo mundo eu tô certo e você errado. Sim. Não é assim. Né? Nós somos uma sociedade que construímos. Plural. Né? Eu não sei quantos minutos tem ainda. Não, pode... Poder agradecer. Pode fazer seus agradecimentos. Quero agradecer ao Peco, né? Esqueci seu nome. Raquel. Prazer conhecê-los. Obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando o projeto Luz do Mundo. Gosto muito. Lembra a música de Cris Duran, né? Luz do Mundo. E... que através desse cenário, desse podcast, desse projeto de vocês, outras pessoas possam ser alcançadas, alertadas, abrir a visão delas e conhecer um caminho, que o caminho é Jesus Cristo. Você que nos assiste, obrigado por assistir. Se você puder, me siga na rede social, ou Davi Maier, qualquer rede social, até no Google, se você colocar, você vai conseguir nos encontrar lá. Facebook, Instagram, YouTube. E se você quer saber um pouco mais sobre a visão da direita, entra na minha rede social lá, você vai conseguir ver. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto, Davi. Então, Luz do Mundo é isso. E trazendo luz para aquilo que Deus tem feito em nossa cidade e região, já fica o convite para o próximo debate, né? Pra gente conversar mais. Obrigado, Raquel. Obrigado. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Vocês vão ver muito esse rosto aqui, gente. A Raquel, a gente já tem uma parceria aí. E a gente vai trazer... Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. A gente vai trazer mais a Raquel aí. Que legal. Tem um testemunho lindo também. Sim. Deus é bom. Pastor Jô também. Trazer a criançada toda. Não sei se vai caber. Será que vai caber? Vamos mais espaço, vai que segue. Um tem 1,93 m, o outro tem 1,85 m. A missão quase impossível, mas Deus é Deus dos impossíveis, né? A Pititiquinha tem 1,80 m. A Pititiquinha tem Amém. Então é isso. Luz do Mundo Podcast. Siga, comenta e não deixa... Compartilhe, gente. Vamos gerar vamos fomentar isso aqui na nossa cidade, em nossa região. E quem sabe no Brasil, quem sabe no mundo. Comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá bom? E a promoção do Burg. Vai lá no nosso Burg e fala que você viu o podcast Luz do Mundo, que você tem 15% de desconto. E é isso aí. Deus abençoe. Tamo junto.